Vamos dar agora continuidade ao nosso estudo de geometria no módulo 3 da frente 4 de matemática. Esse módulo ele vai trazer para a gente alguns triângulos interessantes e algumas propriedades com relação a esses triângulos. Então, o primeiro triângulo que eu queria mostrar a vocês é o triângulo que tem dois lados de mesma medida. Então, se esse triângulo tem esse lado e esse lado de mesma medida, esse triângulo ele vai se chamar isósceles. Saber o nome é importante? É importante. Muitas vezes aparece um exercício que fala: na figura a seguir, o triângulo é isósceles. Se você não sabe que o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de mesma medida, vai te faltar alguma informação para resolver o exercício. Além de saber o nome do triângulo, que é importante também saber a propriedade relacionada a esse triângulo isósceles. Se ele tem dois lados de mesma medida, ele vai ter dois ângulos de mesma medida também. Como que eu acho quais são os ângulos que terão a mesma medida? Olha para os lados de mesma medida, acha os ângulos correspondentes, esse lado, esse ângulo, esse lado, esse ângulo. Esses dois ângulos serão os que têm a mesma medida. Cuidado que nem sempre são os ângulos de baixo do triângulo. Já vi muita gente se enrolar na hora de resolver exercício, porque o exercício fala do triângulo isósceles, a pessoa vai lá, coloca os dois ângulos de baixo como os de mesma medida. Nem sempre será. Veja aqui um exemplo. Nesse exemplo, os lados de mesma medida são esse e esse, o de baixo e o da esquerda. Bom, se ele tem dois lados de mesma medida, o triângulo é isósceles. Mas quais são os ângulos de mesma medida? Observe aqui, esse lado, esse ângulo aqui em cima. Esse lado, esse ângulo aqui à direita. Esses dois ângulos são os que terão a mesma medida. Tá? Então, nem sempre são os ângulos de baixo do triângulo. Dependendo de como o exercício te dá o triângulo, pode ser que seja os dois da direita ou os dois da esquerda. Tá? Observa sempre os lados para encontrar os ângulos de mesma medida. O próximo triângulo que eu queria apresentar a vocês é aquele que tem os três lados de mesma medida. Quando os três lados de um triângulo têm a mesma medida, o triângulo ele vai se chamar equilátero. Então, esse triângulo tem os três lados de mesma medida, o nome dele é equilátero. Qual que é a propriedade importante do equilátero? Os três ângulos internos do triângulo serão iguais. Então, esse ângulo é igual a esse, que é igual àquele. Mas se a gente lembrar das aulas anteriores, os três ângulos de um mesmo triângulo têm sempre que somar 180 graus. Como os três são iguais, a única forma de eu dividir 180 em três partes iguais é 60 para cada um. Se o exercício falar, na figura a seguir, o triângulo é equilátero, para tudo, marca que os três lados medem igual, mas marca também que os três ângulos são de 60 graus. Pode ter certeza que em algum momento do exercício você vai ter que usar a informação que os ângulos são de 60 graus para terminar o problema. Depois, o próximo triângulo que eu quero apresentar a vocês é esse aqui. É aquele triângulo que tem dentro dele um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. O triângulo que tem dentro dele um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo.
A gente vai estudar esse triângulo com mais detalhes daqui a algumas aulas, quando a gente conversar sobre o Teorema de Pitágoras. Por enquanto, é importante a gente lembrar que os lados desse triângulo têm nome. Oposto ao ângulo de 90 é sempre hipotenusa. E os outros dois serão catetos. Uma propriedade importante do triângulo retângulo é a seguinte. Eu tenho aqui uma circunferência, O é o centro da circunferência. Se por acaso, dentro da minha circunferência, eu tiver um triângulo, e um dos lados desse triângulo for diâmetro da circunferência, então eu tenho uma circunferência, um triângulo inscrito nela. O que significa ser inscrito? Os vértices do triângulo estão sobre a circunferência. Um dos lados do triângulo é diâmetro da circunferência. O que é ser diâmetro mesmo? Diâmetro é um segmento que corta a circunferência passando pelo centro dela. Então, um triângulo inscrito numa circunferência e um dos lados do triângulo é diâmetro, tenha certeza que esse triângulo será um triângulo retângulo e o ângulo reto vai estar lá em cima. Não importa como eu desenhar o triângulo. Se for diâmetro, sempre vai ser retângulo. Por exemplo, esse outro triângulo aqui, como um lado é diâmetro, ele é retângulo lá em cima. Um outro triângulo que eu desenhar aqui, como um lado é diâmetro, ele será retângulo aqui. Voltando à figura anterior, uma outra propriedade interessante do triângulo retângulo. Como isso aqui é diâmetro da circunferência, do centro até a borda é raio. Se eu tenho uma circunferência, qualquer coisa que sai do centro e chega na borda é raio. Não importa onde ele esteja. Saiu do centro, segmento que saiu do centro, chegou na borda, é raio. Saiu do centro, chegou na borda, é raio. Então, saiu do centro, chegou na borda, esse pedaço é raio na circunferência. Que mede igual aqui. Saiu do centro, chegou na borda, então isso aqui também é raio da circunferência. Agora, vou fazer o seguinte desenho. Vou ligar esse vértice aqui em cima ao centro da circunferência. Para a circunferência, esse segmento vermelho que eu desenhei é raio. Sai do centro, chega na borda. É raio também. Mas, pro triângulo azul, esse segmento sai de um vértice e chega no ponto médio do lado oposto, chama mediana. Então, num triângulo retângulo, a mediana tem o mesmo tamanho do raio da circunferência, que é metade da hipotenusa do triângulo. Tá? Esse segmento mede igual a esse, que mede igual a esse. Lembra? Esse vermelho mediano. Então, qual que é a propriedade importante para a gente lembrar? Num triângulo retângulo, se eu traçar a mediana, ou seja, é o segmento que sai de um vértice e atinge o lado oposto no ponto médio. Esse aqui é o ponto médio desse lado. Ela é mediana desse lado, correspondente a esse vértice. Ela vai medir igual a esses dois pedaços aqui.
Tá? Essa é a propriedade importante do triângulo retângulo, ajuda muito a resolver exercício. Vamos agora fazer o exercício 2 do módulo 3. O exercício traz uma figura e no enunciado ele fala que AB é igual a C, que CE é igual a CF e ele pede que a gente determine o ângulo beta. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa é pegar as informações do enunciado, trazer para a figura. Sempre comece um exercício de geometria assim. Pegue todas as informações do enunciado, coloque na sua figura. Se o exercício não tem figura, faça a sua figura. Por que é importante isso? A partir desse momento, todos os dados estarão na figura e você concentra-se somente olhando a figura para resolver o problema. Não precisa ficar voltando toda hora no enunciado para procurar mais informações. Então, passo 1, pegar os dados do enunciado e colocar na figura. Vamos fazer isso. Primeira coisa que ele fala é que esse AB mede igual a C. Onde está o AB? O AB é esse lado desse triângulo grande, ABC. Então, esse lado AB, ele vai medir igual ao lado AC. Está aqui. Bom, daqui eu já descobri que o triângulo ABC é isósceles. Tem dois lados de mesma medida. Se ele tem dois lados de mesma medida, ele vai ter dois ângulos de mesma medida. Quais ângulos? Lado AC corresponde, lado AC corresponde ao ângulo que está aqui em B. O lado AB corresponde ao ângulo que está aqui em C. Então eu descobri que esses dois ângulos aqui, vermelhos, medem igual. Quanto eles medem, não sei ainda. Quando eu descobrir um, eu descubro o outro. O que mais que eu sei? Ele falou que CE mede igual a CF. Então eu venho aqui e marco. CE mede igual a CF. Então eu vou colocar aqui 3 tracinhos, 3 tracinhos. Eles medem igual. E aqui apareceu outro triângulo isósceles. Tem dois lados de mesma medida. Então, lado CE, apesar de, no desenho, estar fora de proporção. No desenho, parece que esse lado é bem menor que esse. Porque o desenho está fora de proporção. Mas não se engane. Se você descobriu a propriedade, segue a propriedade, mesmo que o desenho esteja fora de proporção. É comum, principalmente em concurso de vestibular, o desenho vir fora de proporção propositadamente para induzir o aluno ou o candidato a achar que tem um triângulo retângulo onde não tem, achar que tem um quadrado onde não tem. Então, não baseie na percepção da figura, baseie-se nas propriedades que você descobriu. E a propriedade que eu descobri, dois lados iguais, triângulo é isósceles. Ele vai ter dois ângulos iguais. Quais ângulos iguais? Esse lado, esse ângulo aqui embaixo. Esse lado, esse ângulo aqui. Como esse é 40, esse aqui tem que ser 40 também. O que mais que eu sei agora? Bom, olhando no triângulo EFC, esse ângulo vermelho de dois tracinhos, ele é externo. Prolongamento de um lado faz ângulo com o lado que eu não prolonguei. É um ângulo externo do triângulo EFC. Se ele é externo, ele tem que ser a soma de dois internos. Quais? 40 e o 40. Esse ângulo aqui vai ser de 80. Agora, esse daqui, eu já sabia que media igual a esse. Então, se aqui eu descobri que é 80, do lado de cá tem que ser 80 também. O que mais que eu posso descobrir da figura? Percebe que aqui no ponto E tem duas retas se cruzando? Eu tenho uma tesoura nesse ponto. Se eu tenho uma tesoura, qual a propriedade que a tesoura nos fala? O ângulo de um lado tem que ser igual ao ângulo do outro lado. Se aqui é 40, aqui tem que ser 40 também.
Por fim, falta analisar o triângulo DBE. Vou desenhá-lo aqui embaixo só para a gente analisar um pouquinho melhor. Aqui em E tem o ângulo de 40. Aqui em B tem o ângulo de 80. E aqui em D tem o ângulo beta. Mas note que o ângulo beta é ângulo externo do triângulo. Prolongamento de um lado faz ângulo com o lado que você não prolongou. Prolongamento do BD faz ângulo com o lado DE que eu não prolonguei. É ângulo externo. Se é ângulo externo, ele é a soma de dois internos. Quais? Do 80 com o 40. Então, eu descobri que beta tem que ser 80 mais 40. 80 com 40 dá 120. Alternativa B. Vamos agora para o exercício 4. De novo, vou pegar os dados do enunciado e passar para a figura. Não começa a tentar resolver o exercício antes de todos os seus dados do enunciado estarem na figura. Então a primeira coisa que ele fala é que o ângulo BAC mede 90 graus. Quem é o ângulo BAC? Começa no B, dobra no A, termina no C. É esse ângulo grandão aqui. Então aqui, esse ângulo mede 90. Está lá o quadradinho. O que mais que ele fala? MAH mede 20. MAH é esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele me fala que mede 20. Fala também que BM é CM. BM mede igual CM. BM está aqui. Esse é o BM. Tem que medir igual CM, que está aqui. Bom, se isso mede igual a isso, esse M é ponto médio do lado BC. Mas então, um segmento que sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto chama mediana. Então isso aqui, AM é mediana. E como a gente já tinha descoberto, a mediana mede igual esse pedaço e esse pedaço. Então aqui é 2 tracinhos, aqui é 2 tracinhos, e esse pedaço aqui também é 2 tracinhos que eu não vou indicar para não poluir a figura. Tá? Bom, o que mais? A H é perpendicular a BC. A H está aqui, BC está aqui. Esse símbolo significa perpendicular, ou seja, aqui tem um ângulo de 90 graus. O que mais que eu sei? Se o ângulo de lá é 90 graus, o de cá tem que ser também, porque tudo tem que fazer um ângulo de 180. O que mais? Percebe que aqui o BMA é um triângulo isósceles? Vou desenhar aqui embaixo. BM mede igual a MA. Esse triângulo é isósceles. Então, esse ângulo daqui de baixo tem que ser igual a esse ângulo aqui de cima. Esse lado, esse ângulo, esse lado, esse ângulo. Se eu chamar aqui de X, aqui tem que ser X também. Aonde que esses ângulos estão aqui na minha figura? Em B, X. E entre o MA
e o BA. Entre MA e BA é esse ângulo aqui. Aqui é X. Agora, vamos analisar o triângulo BHA. Então, eu vou desenhá-lo aqui. Está aqui o BHA. Bom, aqui em B é X. Em A é entre o BA e o AH. AH é X com 20. Então, aqui em cima é X mais 20. E em H tem um ângulo de 90. Lembra? Quadradinho, 90 graus. Mas esses três têm que somar 180. Então, eu tenho X mais 20. Isso, mais 90. Isso dá 180. X com X, 2x. 90 com 20 dá 110, que eu já posso passar para o lado de lá. Ele vai subtraindo, vai ficar 180 menos 110. 180 tira 110 dá 70. Então, 2x é 70. Se 2x é 70, x tem que ser 35. 2 vezes quanto dá 70? 2 vezes 35 dá 70. O x é 35. Então, eu já descobri, posso vir aqui na minha figura, tirar o x e escrever no lugar dele 35, que é quanto vale. E percebe que o ângulo B, que ele queria que eu descobrisse, já descobri. É 35. Vamos agora, falta agora descobrir o ângulo aqui em C, né? Bom, vamos agora olhar para esse cantinho aqui. Percebe que esse ângulo de 35 mais o ângulo de 20 mais esse ângulo aqui que eu ainda não sei quanto mede, os três juntos formam um ângulo de 90 que tem lá em cima. Então, 35 com 20 já dá 55. Para chegar nos 90, esse daqui tem que ser 35 também. 35 com 35, 70 e 20, 90, que é o ângulo que tem que ter aqui nesse canto, no vértice A. Bom, por fim, sobrou só o triângulo AHC para a gente descobrir quanto mede o ângulo agora em C. A soma dos três, HC e esse aqui, tem que dar 180. A soma dos três ângulos internos de um triângulo dá sempre 180. Então imagina que você saiu de casa de manhã com 180 reais no bolso. Passou na primeira loja, gastou 90. Quadradinho significa sempre 90 graus. Sobrou no seu bolso 90. Aí você foi na segunda loja e gastou 35. Sobrou no seu bolso 55, que é o que você pode gastar na terceira loja. Tá? Descobrir quanto que é o ângulo em C, 55 graus. Então a resposta que o exercício pede, o ângulo em B, 35 graus. O ângulo em C, 55 graus.